Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos dar continuidade à nossa série aí, meio jogo. É um problema muito sério para os enxadristas, principalmente os iniciantes. Quando eles jogam suas partidas, fazem a abertura e chegam ao meio jogo. E eles não sabem o que fazer. A abertura jogam até direitinho os primeiros lances, mas quando chega ao meio jogo, aí vem aquelas perguntas: o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou jogar? E ficam preocupados. Aí vem os erros, as capivaradas, os lances que poderiam ganhar a partida, passam batido e terminam perdendo material, pendurando peça, finalmente perdendo a partida, porque não soube como levar o jogo adiante a partir do meio jogo. Então, analisando essa posição que está aqui no tabuleiro, a abertura veio, se desenvolveu direitinho. Olhando o material aqui, as pretas têm um pinhão a menos, é isso mesmo. 3, 2, 5, 2, 7, 2, 4, 3, 7, 1, 8. Tem um pinhão a menos, porque na abertura as pretas fizeram um tipo de lance sacrificando um peão para desenvolver melhor suas peças. Inclusive dá para nós percebermos que o rei das pretas já estão seguros, o rei das brancas ainda não rocaram. Então essa é a transição da abertura para o meio jogo. E nessa posição que estamos analisando aqui, as brancas, elas jogaram o seu cavalo que estava em E2, então elas jogaram em E3, aliás, G3. Qual seria, essa é a pergunta, qual seria o lance das pretas nesse momento? Então requer cálculo, pensamento, planos. Meu pensamento tem que elaborar planos táticos, planos estratégicos, como vou conduzir o meio jogo a partir daquele momento. E olha a posição. Quem tem mais controle no centro? Quem tem 2 peões está perdendo um peão, lógico, mas o controle do centro está sob o domínio das pretas. Os cavalos foram desenvolvidos em suas casas. O bispo em C5 está muito ativo, mirando em F2. E chegou o momento das pretas fazer o seu lance. Bom, jogaria aonde as pretas? Eu não sei, eu não vou jogar, professor, porque é tanta peça. Será que a peça que eu vou jogar não vai ser uma peça ruim? Você observa o controle do centro. Quanto mais você colocar peças para controlar o centro, ou ter um raio de ação mais abrangente no tabuleiro, mais você estará dominando o jogo. Então, qual a função desse peão em E5? Isso aqui é um posto avançado para o cavalo. Chamamos de posto avançado. Então o lance perfeito das pretas nesse momento é cavalo 1, 2, 3, cavalo D4. Cavalo em D4, o raio de ação dele são 8 casas ao seu redor. Começa das casas brancas, ó, o pulo que ele dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, cavalo D4, ele está bem instalado. E controlando, né? Controlando tudo. Cavalo D4 é uma excelente casa avançada. Então, esse cavalo aí, D4, ele ataca C2, como já mencionamos. O raio de ação dele é muito abrangente. Ele vai para C2. Nessa posição que está no momento, incomoda a dama, porque a dama não pode jogar para nenhuma das duas casas. E trava o desenvolvimento branco, né? Trava o desenvolvimento.
Então, nessa posição aí, tem tema típico do meio jogo. Esse é um posto avançado muito forte e as brancas têm que fazer sua estratégia para se livrar disso aí. Está ganhando um peão finalmente. Então tem que procurar melhorar suas peças. Quando você estiver no meio jogo, não sabe o que faz, procure sua peça que está menos ativa e procure desenvolvê-la, ativar sua peça. E como não está seguro ainda o rei das brancas, então resolve fazer o roque. Roque, muito bom, proteger o rei, guardar o rei. E os planos do meio jogo? Como fazer? Pode sofrer um ataque a qualquer momento. E sofrendo um ataque, vai ter que sair. E quando sair, vai ter um ataque, 2 ataques ao peão da coluna D. Então, melhorar. Quem é que está precisando de proteção para uma eventual saída do cavalo, por motivo de alguma pressão? Esse está precisando de apoio. Então, o peão de D5 precisa de apoio. Como dar um apoio a esse peão? Como fazer para apoiá-lo? Jogando um C6. C6, inclusive bloqueia até a ação do bispo em toda a diagonal. Ele fica bloqueado, não pode andar muito. E com esse lance C6, vem o cavalo C, E2. Quando eu falo cavalo C, porque na hora que você estiver jogando uma partida oficial, tem que saber anotar. E quando você tem 2 peças que podem ir para a mesma casa, então tem que anotar. Então cavalo C, foi no caso do lance, E2. Porque o cavalo de G também pode vir para E2. Mas tem que identificar o lance na planilha para o árbitro não ter dúvida quando for lançar. Cavalo C, E2, propondo uma troca. Mais um momento de análise. É bom trocar? Ou pode fazer outro lance para ganhar tempo? Bom, se for trocar nesse momento, as brancas vão desenvolver a sua dama ou pode até mesmo capturar com o cavalo. Mas, se deixar como está e as brancas resolverem capturar, tem um bispo que captura e também fica muito forte. E você fica com uma peça desenvolvida ou um peão desenvolvido, dependendo da sua estratégia. Então, nessa posição, o ideal é não capturar. Se o rei rocou e você quer mexer com a estrutura do rei, então você manda um A4. Aliás, H5, melhor dizendo. H4 seria... Manda um H5 para começar a quebrar a estrutura. E com esse H5, as brancas já tinham um plano de tirar o cavalo que está muito ativo, resolvem capturar. Pronto, capturou o cavalo e a captura tem peão e tem bispo. Se capturar com o peão, vai ficar com peão dobrado no centro, ó, 2 peões na mesma coluna. E esse peão ele pode avançar logo mais para continuar bloqueando a ação do bispo. Então o ideal é capturar com o bispo. Captura com o bispo. Pronto, tá tudo igual, não tem problema por enquanto. E aí vai se desenvolvendo. Vem o C3, ameaçando o bispo. Chute no bispo, na canela do bispo. Como que diz bispo? Vai-te embora fazer a tua parte religiosa. Tu és bispo, teu lugar não é aqui não. E o bispo tem que se retirar. Tem 2 casas para o bispo. Tem C5, a casa que ele estava, e tem B6. Outro ponto de análise, você que está iniciando no xadrez, ou que já é um enxadrista um pouco avançado, qual seria a casa ideal? C5, uma vez que está ameaçado, ou B6? Bom,
Eu não vou dizer que a casa C5 é uma casa ruim, mas B6 é melhor. Agora, professor, por quê? Tem que explicar o porquê. O médico, quando consulta o paciente, examina o paciente, ele tem que dar o diagnóstico. O porquê B6 é melhor do que C5. Porque se joga apenas C5, vai sofrer ataque forte. Lá vem um B4, ó, atacando o bispo. Aí vai perder tempo, aí vai ter que jogar em B6 de todo jeito. Mas, quando joga em B6, se vier não tem problema, sem contar que pode vir para C7, plano, ó. C7 atacando o cavalo, que quando o peão sai, o cavalo fica atacado. Então joga em B6. B6 é o melhor lance para o bispo. A troca lá foi correta, né? A troca dos cavalos foi perfeita, foi correta. Mas as pretas mantêm a atividade. As peças estão mais ativas. Perdendo material, um peão, mas a atividade vale mais do que o material, apenas um peãozinho. E quando joga para B6, esse foi o lance, as brancas, ao invés de jogarem um D5 para tentar tirar o centro, elas jogam um G5, expulsando o cavalo. Ah, maravilha. Bem interessante esse lance. Expulsou o cavalo. O que fazer? Tira o cavalo. Ó, 3 casas, ou propor uma troca no centro do tabuleiro. Mas se retirar o cavalo para qualquer uma dessas casas, vai sofrer uma pressão muito grande e pode até perder a partida. Porque ao retirar o cavalo, ou pode vir com o G6 aqui, que fica quase com a ameaça de mate, depois que houver as trocas e dama entrar aqui, aí vai ter mate. Então, resolveu não tirar o cavalo, resolveu ameaçar também o cavalo, lá em G3. Se capturar, pode ser capturado. E na estratégia das brancas, elas capturam o cavalo. Bom, tem um cavalo agora de vantagem, está perdendo um peão. E nesse momento, depois de muita análise, porque a análise não é do dia para a noite, não é em fração de segundos, você está jogando uma partida pensada. Por isso que o xadrez é a arte de pensar. Capturou o cavalo, pode ser capturado lá o cavalo. Mas na estratégia das pretas, no plano das pretas, não é bom capturar o cavalo agora. Melhor capturar o peão. Pronto, agora sim. O cavalo continua ameaçado, vai ter que se retirar. E o peão também continua ameaçado. Uma vez que capturar o peão, vai ficar com três ataques no ponto fraco, que é F2. Vai ficar a dama atacando, vai ficar a torre atacando e vai ficar o bispo atacando. Por isso que veio aquele lance importante, a importância do bispo em B6. Porque se tivesse vindo para C5, teria sofrido o ataque do peão. Então, quando captura, dama captura F6 o cavalo agora vai ter que se retirar porque está ameaçado. Então, para onde vai esse cavalo? Pode voltar? Pode. Mas não quis voltar. Ataca F6. Ataca a dama. Ninguém pode capturar ele porque ele está protegido pela dama. Mas a dama vai lá e captura. Ah, agora sim, se contarmos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas está perdendo um cavalo. Está perdendo um cavalo, mas a posição está melhor, porque esse roque está aberto. Tirou o bispo daqui, o roque fica aberto. Então as brancas jogaram aí um
4. Quebrar o centro, desestruturar o centro, romper o centro do tabuleiro. Então, tem jogo aí. Captura, captura. Pronto. E agora, captura de volta. Mas uma desvantagem aqui para as pretas. Peão isolado. Olha a estrutura de peões das brancas. Tá perdendo uma peça, ó. Só tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o roque, fraco. Casas fracas para tudo que é lado. E as pretas mantêm o controle aqui na posição. Controle do centro do tabuleiro, controle na posição. De quem vai sobreviver quando captura? De quem vai sobreviver as pretas? As brancas faz seu lance aí, ó. Cravando o bispo. Qual é a intenção desse lance? Dá para pelo menos decifrar, discernir? Você que é jogador de xadrez, está assistindo aqui a aula, tem como discernir aqui, numa análise feita, qual a intenção da dama? Não é capturar o cavalo, porque o cavalo está defendido. Também não é capturar o bispo. Mas é, com o seu bispo de C8, capturar o peão de H3. Quando captura, fica praticamente numa ameaça de mate, porque não pode sair da frente. Essa foi a intenção de trazer a dama, atacar o roque, cravar. Chama peça cravada. Então o cavalo diz, bom, minha peça está cravada, bispo quer capturar, mas eu vou fazer a defesa. Defendo e ataco ao mesmo tempo. E o cavalo faz 1, 2, 3, defender o bispo. Não tem mais problema, se capturar, o cavalo pode capturar. Mas além de defender o ponto fraco, ameaçou a dama. E agora? O que fazer? Tem sacrifício? Faz ou não faz? Agora não. Ainda está cedo. Dama F5. Dama F5. O peão está ali, está de olho no peão. Daqui a pouco o bispo pode voltar. Então lá vem a dama propondo uma troca. Trocar a dama nesse momento? Não pode capturar porque tem um bispo, né? E se capturar serve? Olha, serve, mas agora não. Volta para F6. Então, com esse lance aí, F6, como se desenvolveu até aqui, as brancas querem trocar de todo jeito. Querem abrir linha, querem abrir coluna, querem trocar de todo jeito. Então pega a sua dama e joga dama G6. Dama G6 é assim, é praticamente forçado a capturar. Dama G6, captura ou não captura? E quando joga dama G6, tem que capturar. É obrigado a capturar ou não? Dama G6, as brancas jogaram. E as pretas fazem, bom, pode capturar, mas ainda está cedo. Faz mais um lance aí, ó, bispo ameaçando o cavalo. Por que o bispo ameaçando o cavalo nesse momento? Bispo ameaça cavalo. E lá vem as trocas. Dama ameaçou o cavalo, mas está protegido. Dama captura. E a captura vai ser com torre ou peão? Lógico, tem que ser com a torre. Por que com a torre? Porque ataca o cavalo. Mantém um ataque, 2 ataques. Está perdendo uma peça. Mas a ideia, o plano, a estratégia é a mesma. Quando estava com a dama em jogo, a estratégia e o plano era, o plano estratégico, cravar o bispo. E nessa posição, a torre também pode se movimentar para cravar o bispo. Não agora, por conta do cavalo,
mas o plano é esse. Então, cavalo ameaça a torre. Arriba, já ouviu falar na expressão? Arriba, aí não é teu lugar. E quando ameaça a torre, lá vem a cravada. Lembra que a dama estava cravando o bispo, na intenção do bispo de C8 capturar H3? Agora quem veio fazer a cravada foi a torre. E o cavalo volta novamente. Bom, se ficar para lá e para cá, a partida termina em empate. E nesse momento não tem mais o que fazer. Tem que capturar. Bispo captura cavalo, mas a pressão ainda está mantida. Então, quando o bispo captura o cavalo, o bispo que está em C1 vai lá e captura. Tem que capturar. Ou captura ou perde a peça. Bispo captura F4. Bom, até aí tivemos a troca de damas, né? As damas foram trocadas. Isso foi excelente para as pretas. O rei branco continua frágil, sob ataque, agora mais do que nunca com a peça cravada. A coordenação das peças pretas bem melhor, apesar de estarem perdendo uma peça, mas tem contra-jogo, tem contra-ataque, tem domínio. E como vai ficar a situação das brancas? Como vai ficar? Perceba que fez a captura. Então aqui nós estamos naquela fase final do jogo. E quando captura, lá vem a bomba. Bispo H3. Ó, bispo está cravado. Então foi lá em bispo H3. E o bispo não pode sair da frente porque está cravado. Só tem uma alternativa para as brancas. As brancas vão ter que bloquear, tem que devolver a peça. Aí chegou a hora, devolver a peça. Ganhou a peça, agora vai ter que devolver. E com esse golpe tático que foi feito aí, bispo H3 é um golpe tático, porque tem duas ameaçando, o bispo tem que entrar em ação. E a única forma é bispo G3. Pronto. Bispo G3. Pronto. Para fazer mais uma análise nessa posição, quando joga G3 tem um peão. Ele vai ter que devolver. Mas a intenção foi essa. Bispo captura para tentar ganhar, ou peão captura para tentar ganhar um tempo, né? E com que peça você capturaria? O que você capturaria? Aproveitaria, capturaria o bispo. Se capturar o bispo, esse aqui cai. Então melhor é capturar o bispo branco que está em G2. Bispo captura G2. Porque, agora explico mais uma vez. Porque ameaça a torre. Ameaça ganhar agora uma peça. Então teve essas trocas e ameaçou ganhar a peça. Bispo foi para G3. Como ficar nessa situação? Se rei capturar, peão captura bispo. E se bispo capturar, pode capturar ou pode voltar, deixando enxergar. Não, tem que capturar, perde a torre. Aí fica duas torres e termina ganhando a partida. E nessa posição aí, as pretas ganham material. É como se o bispo preto tivesse assim, ó, tô com a faca aqui, ó. Bispo entra com a faca. Agora sim, destrói o escudo do rei. E as pretas ganham material. Mantém o ataque. Claramente superior. A avaliação que pode ser feita. A vantagem decisiva está na captura. Então, na abertura, as pretas se defenderam, foram calmas, sacrificaram um peão na abertura, ficaram perdendo um peão, mas as brancas ficaram sem rocar por um bom tempo. E as pretas se organizaram, se estruturaram, teve trocas, mas a estrutura de peão se manteve e a atividade das peças foi o fundamental. E nessa posição,
Por que é que as brancas abandonam dessa posição? Porque não tem mais o que fazer. As pretas cumpriram seu plano, foi bem executado. É só questão de tempo. Não se discute aí a partida até o fim, porque o centro foi aberto, a estrutura das brancas foi demolida e chegou a uma posição aí ganhadora. Digamos que recaptura, captura, recebe de volta a peça e captura. Pronto. Se contarmos 1, 2, 3, 4, 5 peões. 1, 2, 3, 4. Um peão de diferença, no caso as pretas têm, é o suficiente para ganhar o jogo. Porque nesse momento, lá vem, se fosse continuar a partida, porque as brancas abandonaram, viria o domínio da coluna. Ao dominar a coluna, a intenção é ficar 2 ataques no peão. Qualquer troca que houver a partir desse momento, a vantagem é decisiva para as pretas. Então, você quer evoluir no xadrez? Continue ligado aos conteúdos do canal. Deixe seu like, compartilhe, motive outros amigos a também se inscreverem, porque aqui no canal a gente aprende xadrez com simplicidade. Gostou? Deixe seu like.